Ipanema apresenta Clube Ipanema, com KG Lisboa e Fabiano Baldasso. Ipanema FM, 30 anos, 94.9, 11 horas 3 minutos. Estamos começando o Clube Ipanema com a Força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. The thrill is gone. The thrill is gone. Senhor B.B. King, que está completando 88 anos de idade na data de hoje. Muito bom dia, Fabiano Baldasso. Tudo bem, KG? Um dos grandes mestres da história do blues, um cara que é o único de uma geração que já teve Muddy Waters, Howlin' Wolf, John Lee Hooker, os outros dois Kings, né? O Freddie King, o Albert King. Esse é o único remanescente, o Sr. B.B. King, que está completando 88 anos na data de hoje. Que maravilha! Nasceu em 1925. O B.B. King continua na ativa, inclusive vinha pra cá pro Brasil recentemente, aí acabou cancelando, né, a turnê, mas ele continua na ativa em todos os ao longo de todos os Estados Unidos, né? Fazendo turnê normalmente, viajando, que tocando legal. nas principais cidades dos Estados Unidos. É um exemplo, né? É um talento, um cara que aqueles que a gente quer que continue por aqui mais tempo possível. A gente lamenta quando alguns caras começam, por questões óbvias, a abandonar os palcos. Nessa semana o anúncio oficial aconteceu por parte do Little Richard, né? Que abandonou oficialmente os palcos, não tem mais condição e tal. Que também deve estar por aí, deve estar beirando isso, né? O Chuck Berry é outro que veio nativa, aqui, né? também, há pouco tempo atrás, tocou em Porto Alegre, inclusive. Que bom que eles shows estejam aí. Históricos, né? É isso aí, tu lembrou dois carinhas da mesma geração, só que enveredaram pro rock and roll, né? Aquela coisa do rock, mas é que a origem toda é a mesma, né? E o B.B. King faz parte dessa história, né? Do blues e posteriormente do rock and roll. E a gente vai ficar com o B.B. King aqui de Cortina, então, para comemorar os 88 anos da fera. Daqui a pouco eu vou tocar, inclusive, um vinil ali no N Clássicos, reunindo o B.B. King e um outro grande mestre da história da música. Mais tarde, a partir da 1 no N Clássicos, a gente continua prestando homenagens a este grande mestre do blues. Torpedão Ipanema 93660949, fim de semana movimentado no futebol, Baldasso. Vamos começar. E a gente começa pelo Inter, como Vamos a gente lá. sempre faz, porque o Inter jogou antes, cronologicamente, né? Então deixa eu te dizer o seguinte, reclamavam do Dunga porque o Dunga não mexia no time, reclamavam do Dunga porque o Inter tava mal, o Dunga não fazia nada, pois ontem o Dunga fez, Baldasso. Fez. Ele tinha feito, na verdade, já quando colocou o 4-2-3-1. Ontem ele mudou o esquema de novo. E eu entendo que ele tenha mudado, tá? Porque realmente... Ontem ele jogou com 4-2-3-1, né? Mais ou menos. Eu até acho que não, KG, porque ele mudou um pouco a concepção. O Otavinho estava mais adiantado. O Otavinho estava mais encostado do Damião. Não compondo no meio como vinha compondo nos últimos jogos. Eu acho que se aproximou mais do 4-4-2. Tá? Com o Otavinho como segundo atacante. Isso, e um losango no meio. Algumas pessoas até leram de uma forma um pouco diferente, de que o D'Alessandro estava fazendo a função de engante, aquela famosa função que os argentinos inventaram. E aí o esquema seria 4-3-1-2, sei lá, mas pra mim era o 4-4-2, tá? Certo. 4-4-2, ele mudou um pouco a concepção do time. O fato é que o Inter dominou todo o jogo. Dominou todo o jogo. No primeiro tempo até teve alguns problemas defensivos pelo lado esquerdo, com o Juan e o Kleber se atrapalhando um pouco. No segundo tempo corrigiu isso com uma melhor cobertura do Ayrton e do Josimar, e aí o Inter tomou conta do jogo. O mais importante do Internacional nesse jogo foi o Alex. Ele não foi o melhor em campo, não foi. Acho até que tecnicamente ele ficou devendo em alguns momentos, mas a sua presença como um cara do lado do D'Alessandro, naquele oceano de distância que tinha entre os volantes e os meias do Inter, o Alex fechou bem o setor e eu acho que não sai mais do time, tá? A gente tava comentando isso aqui agora, eu, tu e o Alemão, né, em off aqui, antes de entrar no ar. A inteligência do Alex é um jogador diferente, porque a gente vê que ele, cara, ele tem uma inteligência na jogada, sabe, na origem da jogada. Tu vê que a bola sai do pé dele
já com o endereço. Tu vê que ele tem uma intenção no início da jogada. Isso, cara, é muito raro hoje em dia no futebol. Tu não pode se dar o luxo de não ter um jogador desse jogando no teu time, cara. A gente tem que levar em consideração que o Alex está num nível físico ainda inferior aos outros. Claro. Por conta de estar no Catar, onde os caras não levam a sério. Não, e ele não estava jogando aqui também. Ele entrava, jogava um pouco, saía. Agora, eu acho que agora ele entra e fica, né? O Inter melhorou. O segundo tempo do Inter ontem teve uma coisa interessante também, cara. O Dunga deu um jeito de liberar os seus laterais. E aí o Kleber fez um baita segundo tempo. O Kleber, o Chicletinho fez um segundo tempo luxuoso, cara. E acabando com qualquer discussão sobre quem deve ser o lateral esquerdo do Inter, né? Por favor, esqueça o Fabrício. Fabrício jogando no banco ali, tá? Por favor, é melhor no lugar dele. Pelo amor de Deus. Ou dentro do teu carro lá, indo pro aeroporto também, né? Pode falar o que tu quiser do Kleber. O Kleber às vezes desliga, tal, só que o Kleber é muito melhor que o Fabrício. Muito melhor que o Fabrício. E ontem, as principais jogadas pelo lado esquerdo do Internacional nasciam com o Kleber. Inclusive, o gol do Internacional, que o Kleber combinou com o D'Alessandro, que deu pro Otavinho fazer o gol. O D'Alessandro, de novo, foi muito bem, né? Foi muito bem. O D'Alessandro é assim, cara. O D'Alessandro não vai mal. É difícil o D'Alessandro ir mal, porque ele é o centro do time e a bola do pé dele sai sempre qualificada. Então, agora, o que a gente tava falando que tirou um pouco aquela carga em cima do D'Alessandro, que ele foi substituído na metade do não foi bem no final do jogo. Ele foi substituído, o que significava que o Dunga estava tranquilo em relação, apesar do Inter só estar ganhando de 1-0, o Dunga estava tranquilo em relação ao controle do Inter ali, principalmente naquele setor de meio de campo. Tanto é que se deu o luxo de trocar o D'Alessandro. O D'Alessandro ele tá jogando demais, ele tá jogando muitas partidas e ele tá sobrecarregado. Só que o Dunga não tinha a coragem de tirar ele do time. Sim, imagina. Ontem teve. Pela presença do Alex, eu acho. Sabe? Eu acho que sim. E eu acho que foi positivo. Eu acho que o Inter ainda vive um momento de transição, de entender qual é o seu time. Na verdade é o seguinte, nós ainda não sabemos qual é o time titular do Inter, né? O que vai acontecer com o Forlan quando ele voltar? Pois é. Eu acho que o Escoco vai ter que, né? Vai ter que ilustrar um banquinho, né? O Escoco virou banco. Mas o Forlan não se sabe o que. Eu acho, Baldasso, que ele vai disputar uma posição com o Otávio. Talvez eu acho que entra, inclusive, no time no lugar do Otávio. Porque o Otávio não foi bem ontem, ele fez o gol da vitória. Aliás, o Damião também não foi bem. O Damião é o seguinte, nós estamos vivendo o dilema de analisar o Damião como um jogador. O Barcos está acontecendo a mesma coisa, tá? Luta bastante, tá bem. Legal. Só que não esqueçamos qual é a função de um centroavante, né? O Damião não marca gol há 6 ou 7 jogos. Né? E o Barcos está parecido. O Barcos está parecido, exatamente. Então nós temos que, não podemos deixar de cobrar do centroavante os gols, porque daqui a pouco nós vamos passar o campeonato inteiro dizendo que legal, o Damião lutou bastante, sim, mas e aí? Então tá faltando pro Damião, tá faltando pro Barcos também. Foi uma partida consistente do Inter, eu acho que vale como referência o Criciúma, tem muita gente dizendo, contra o Criciúma. Mas o Inter não tava fazendo isso nem contra o Criciúma. Nem contra o Criciúma. Nem contra o Náutico, nem contra o Bahia. O Criciúma vinha numa recuperação no campeonato. Foi uma boa vitória, foi importante, reaproximou o Inter do G4, tá? A briga do Inter não é mais pelo título brasileiro, esqueçam o título brasileiro, o Inter tá brigando pelo G4 e na briga pelo G4 o Inter vive uma condição de boa ideia de conquistar alguma coisa. É verdade, eu acho que o Corinthians ainda chega, eu acho que o Corinthians ainda vai ser um adversário, apesar de ter que ficar um pouquinho pra trás. Viu que o Tite jogou a toalha sobre o título, né? Sobre o título, mas eu acho que o Corinthians vem forte pra buscar uma vaga na Libertadores. Eu acho que sim. Só que eu acho que aí o Atlético Paranaense sai desse bolo, sem né? dúvida. Como a gente havia previsto, né? Eu não esqueço da aposta que eu fiz com o pessoal da Band aqui. A aposta eu fiz quando o Atlético Paranaense estava no G4 e o São Paulo estava na zona de rebaixamento. Eu apostei o seguinte, o São Paulo chega na frente do Atlético Paranaense. Eu vou ganhar essa aposta negociada, hein? Pode ser. Vou ganhar. Mas enfim, o próximo jogo do Internacional é contra o Bahia. Na quinta-feira, na Bahia. O Bahia que ontem estava ganhando de 2-0. Bahia joga pressionado, né? Estava ganhando de 2-0 do Curitiba e o Alex deu um jeito de empatar. Aliás, o Bahia estava ganhando de 2-0. Não, estava perdendo de 2-0 pro Criciúma na rodada passada. E buscou, aos 48 minutos, buscou um empate. Ontem eles estavam ganhando de 2-0 do Criciúma, do Curitiba no Couto Pereira e acabaram cedendo isso, um empate também. Ver como é que tá o Bahia na tabela de classificação. Eu acho que tá lá embaixo. Pra saber se ele tem algum risco. Tem risco, sim. Eu acho
que o Bahia vai jogar pressionado e isso pode ser bom pro Inter, hein, O Bahia tem 25 pontos, um ponto, ele tá na 14ª posição. Tem um monte de gente com 24, né? Sim, que é o que a galera... Inclusive o Vasco. Que tá no rebaixamento. Exatamente. Assim, foi legal a vitória do Internacional, trouxe coisas positivas que eu acho que vão ser definitivas, como por exemplo, e a principal pra mim, o Alex sendo o parceiro do D'Alessandro no meio-campo pra compor melhor o setor. Os melhores em campo pra mim, Kleber Chicletinho, D'Alessandro e Josimar, que é outro que não sai do time também, tá? Não sai do time. Eu acho que nenhum dos dois volantes sai do time, né? Nem o Ayrton sai do time, eu acho. Aí eu até discutiria daqui a pouco com o Williams na primeira função, porque eu não gosto do Ayrton. Bom, mas por que ele vai tirar o Ayrton? Pois é, o Josimar não sai. Esqueçam, o Josimar virou titular do Internacional e com méritos. Com méritos do Josimar, sempre entra bem. Já percebeu isso, Fabiano? É verdade. Ele sempre entra bem no time do Inter. Essa temporada sempre foi assim. E a entrega dele, né, pro time é muito interessante, cara. Ele se doa demais pro time. É impressionante. Tanto que ontem ele tomou uma sequência de faltas ali, umas 4, 5 faltas seguidas. Que no final ele já tava dizendo que uma mierda aqui do meu pé. Olha só, o Inter tem 30. O Inter tá 1 ponto do G4. O Inter pode entrar no G4 no meio da semana quando jogar com o Bahia e o Atlético Paranaense. Vamos ver com quem joga o Atlético Paranaense. Joga com o Flamengo no Maraca. O Flamengo pressionadíssimo também, porque o Flamengo é um daqueles que está com 24 pontos. Se o Inter vencer esse jogo e o Atlético não vencer o Flamengo, o Inter entra no G4. O Inter entra no G4 e gruda no Grêmio. Gruda no Grêmio. Se bem que o Grêmio joga em casa, né? Contra o Santos. Né? Mas enfim, é a gangorra do campeonato. Eu acho que agora, Baldasso, a gente começa a enxergar o Cruzeiro, né, pressionado um pouco ali pelo Botafogo, que ganhou ontem uma importante vitória. Eu acho que a gente já polariza nesses dois aí a disputa. Infelizmente nós não vamos. A disputa do título, né? Rio Grande do Sul não vai brigar pelo título. E depois no outro bloco a gente vai falar do Grêmio. Eu vou falar o que eu acho. Por que o Grêmio não vai lutar pelo título? E tem muita coisa pra gente falar do Grêmio, porque foi muito forte o que aconteceu ontem na. É verdade. Vamos pro som então, sempre lembrando. Isso, torpedo 93660949, mande seu torpedo 93660949. E agora tem a nova do Paul McCartney. Muito bem, esse foi o Sublime Santeria aqui na parte musical do Clube Ipanema, e antes teve a nova do Paul McCartney, New. 1h22, estamos com 11h22, cara. Goiaba, eu voltei com aquele. Te lembra que dá uns tilt? Não, mas era sempre 1h20. Eu sempre dava 1h20, agora é 11h22. Eu falava 1h22. Será, cara? A idade a gente não sabe o que pode acontecer, né? Acho que o velho alemão montou nas tuas costas, o velho Alzheimer. O velho alemão. Não, para, meu. Mas vem cá, Vamos torpedear, KGzinho? Vamos torpedear, né? Olha aí, ó, KG e Baldasso, bom dia. Sou muito gremista, mas ontem ficou claro que o Kleber Gladiador fez muita falta ao time. O Grêmio não conseguia segurar a bola. Daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio aqui. Ailton do Centro Porto Alegre. Grêmio eterno, filho do Ronaldinho, diz o Everton de Canoas. Baldasso, glorioso zagueiro do... diz que eu sou o glorioso zagueiro da imprensa vermelha isenta. Não cabe em seus sapatos. Como é? Diz o Pedro. Rodada totalmente... não sei do que o Pedro tá falando. Geralmente quem se preocupa muito com a imprensa não tem lá muitas ideias sobre futebol. Baldasso, a brigada... essa é outra questão importante. A brigada não agindo dá um atestado de impunidade a esses marginais, diz o Marcos Melo. Marcos Melo, nós vamos falar sobre isso falando depois. Aonde? Da briga na geral, que a brigada não interveio. Não, mas deu briga na Popular também, em Criciúma, né? Ontem foi briga geral, que legal, né? Bacana. Christian de Gravataí. E aí, gurizada, depois do Dali, o Josimar é o único titular do meio do Inter. Já estamos no retrovisor do Grêmio, vamos Inter. O Josimar foi muito bem ontem mesmo. Será que e agora eu acho que o Alex também. Será que ainda estão achando uma maravilha esse pacote do Juventude? O Grêmio toma gols pelo lado esquerdo. Souza e Kleber fizeram falta. Mies, não vamos botar na conta do Bressan a derrota de ontem, porque ele não foi o mais culpado. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Olha o Josimar jogar futebol e os analistas acharem que ele joga algo, é dose. Baldasso, vai pro Alaminuta falar dos Estados Unidos que tu ganha mais, o Leandro Lima. Josimar jogou muito ontem, meu bruxo.
KG e Baldasso, será que funcionaria Alex, Alessandro, Otávio, Forlan e Escoco? Ô, Diogo. Tá, mas aí tira o Damião do time? É isso? Não, é uma alternativa, sim. Por que não? Mas eu acho que é uma alternativa, sim. O Inter tá vivendo uma época de fechar bem o seu meio porque campo. Porque o Escoco jogava assim no Newell's, né? Jogava na frente. Por que não pode jogar assim como um atacante e tendo a companhia do Forlan? Pode ser uma alternativa interessante pro Dungas. Olha o Ronaldo, gremista de Cachoeirinha aqui. O Grêmio quer ficar na vaga da Libertadores pra quê? Esse time tá condenado, perdeu tudo que disputou. Alguém acredita nesse time? Ontem foi uma batida forte pros gremistas, né? O Grêmio o melhor em campo pro Inter da Alessandro. Fala sério, Baldasso, a tua opinião não vale, diz o Alexandre. Eu não disse que o D'Alessandro foi o melhor em campo. Mas foi um dos melhores, só pra variar um pouquinho. Pra variar, foi um dos melhores, sim. Eu falei, estávamos ganhando com erros dos adversários e com um pouco de sorte, mas que isso não iria funcionar com times de médios pra cima, mas perdeu pra quem podia perder, agora tem que estabilizar e torcer pra que os times na frente empatem e os extras percam, diz o Edgar Bauer sobre o Grêmio. A galera participando pelo Torpedo 93660949, continue mandando. Muito bem, 11 horas 26 minutos, eu disse 11 horas 26 minutos, vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente já volta com mais Clube Ipanema, segura aí. Os hits lado A, as pérolas lado B, bafos das pistas do beco e do mundo da música, piadas de camarim, do indie ao mainstream, Chutes e Jojo tiram onda nas noites de sexta da Ipanema com muita música, informação e, claro, bom humor. Beco tirando onda, toda sexta, das 10 à meia-noite, na Ipanema FM. 94.9. Ipanema FM, 30 anos, 94.9, 11 horas 31 minutos. Este é o Clube Ipanema com a Força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. Lembrando que na quinta-feira estaremos lá ao vivo da Coste Bebidas, né, Baldasso? Claro. Ali na... Claro. Ali na Zona Sul. Na Zona Sul, na Dr. Barcelos, 910, no bairro Tristeza, todo mundo convidado. O clube será ao vivo da Coste Bebidas a partir das 11 horas da manhã, nesta quinta-feira, próxima quinta-feira, agora dia 19. Aqui quem está nos acompanhando, né, de cortina ao longo do programa de hoje é o aniversariante do dia, fazendo 88 anos de muito blues e rock and roll, o senhor B.B. King. Essa aí é uma parceria dele com o U2, When Love Comes to Town. Aliás, ele está dividindo os vocais aqui com o Bonovox. A música é do U2, mas ficou imortalizada na versão aqui do B.B. King, né? Que ele gravou ao vivo, uma versão bem legal. Essa é a versão de estúdio em que eles dividem aí os vocais e as guitarras, enfim. Torpedão Ipanema 93660949. Vamos ao segundo jogo do dia de ontem, né? Quase noite de ontem. Aniversário do Grêmio, Atlético Mineiro, Ronaldinho Gaúcho pisando pela primeira vez na arena. Eu vou te pedir para fazer o seguinte, Baldas, como a gente fez no Grenal, tira tudo isso, tá? Tira tudo isso. Não é aniversário do Grêmio, é um jogo que vale 3 pontos num longo campeonato de pontos corridos, de turno e retorno, e o Grêmio joga em casa contra o atual campeão da Libertadores, certo? Perfeito. O Atlético Mineiro tem muito mais time que o Grêmio. Infelizmente. Se tu pegar jogador por jogador, o Atlético Mineiro não perde, pode até empatar em alguma posição, mas não perde em nenhuma posição se tu pegar jogador por jogador e fizer comparação. Infelizmente. E foi por isso que o Atlético ganhou o jogo. O Atlético teve muito mais posse de bola. No primeiro tempo, eu não sei como, eu não tenho acesso aos números, mas eu vi o jogo assim, tranquilamente posso te dizer que mais de 60% de posse de bola o Atlético Mineiro teve, pelo menos no primeiro tempo. O Atlético pegava a bola e ficava girando no meio de campo. Aí entra a falta de ambição do Atlético no campeonato. Isso. Não acha? Isso. Né? Perfeito. O Atlético tá no campeonato, esse é o problema. Mas é outro assunto um pouco mais complexo, né? O problema do calendário, do Campeonato Brasileiro, né? Da temporada de. Enfim, porque aí o campeão da Libertadores não tem
porra nenhuma pra fazer no Campeonato Brasileiro, a não ser se manter na primeira divisão, sabe? Não tem. Porque tu tá com a cabeça lá no Marrocos, onde tu vai disputar o... É uma lástima, mas porque isso tu é tem por causa... um bom time sem jogar. Isso é mais um problema do calendário, do nosso calendário aqui. E foi isso, cara. O Grêmio perdeu o jogo porque o Atlético Mineiro é muito, não é melhor, é muito melhor que o time do Grêmio. Tá, mas mesmo assim, KG, Lisboa... E é por isso que o Grêmio não vai disputar o título de campeão. Pode ser. Sabe? Porque o Cruzeiro tem mais time que o Grêmio, eu acho que até o Botafogo tem mais time que o Grêmio. Até o Corinthians tem mais time que o Grêmio. Mas eu esperava mais de alguns jogadores do Grêmio ontem. Pra que a gente coloque, tu tens toda a razão, o Atlético Mineiro é mais time e foi melhor durante todo o jogo. O que vai contra um discurso do vestiário do Grêmio que eu tô chocado até agora. O Renato disse que o Grêmio massacrou o Atlético Mineiro. Não, ele viu outro jogo. O Rui Costa disse que o volume foi todo do Grêmio. Gente, da onde? O Grêmio teve mais conclusões a gol do que o Atlético Mineiro por conta de um conformismo do Atlético Mineiro que tinha o controle do jogo. E outra, e aquela coisa do ímpeto, não é só isso o futebol. Cara, sabe? As bolas chegam quadradas no pé dos atacantes, aí é um horror, porque a bola já chega ruim, o campo já tá uma merda, sabe? Aí tu vai dominar a bola, aí a bola escapa, aí tu tem que ir pro confronto, aí é tudo complicado, porque a bola não chega bem. Mas assim, porque os jogadores do Grêmio. Mas não chegou bem ontem pra mim por alguns motivos. Eu até vejo aqui colegas de imprensa colocando o Zé Roberto como destaque do Grêmio ontem. Vem cá, cara, o Zé Roberto não jogou nada. O primeiro tempo do Zé Roberto, além de ruim no que ele precisava fazer, que era colocar o pé em cima da bola no meio campo, manter a bola um pouco mais à frente que o Grêmio não tinha, além de não fazer isso, ele em alguns momentos se omitiu, o Zé Roberto. No segundo tempo ele apareceu mais, em duas conclusões, em duas escapadas do Grêmio, duas conclusões do Zé Roberto, mas nada mais do que isso. O Zé Roberto fez uma partida ruim. Não, e o discurso no final do jogo, sabe? Isso aí acontece, agora vamos levantar a cabeça e vamos pro Santos, vamos treinar, porque agora tem o Santos, sabe? Discurso de jogador do Asa de Arapiraca saindo pela Série B. Que isso, cara? Sabe, a gente espera um pouco mais de um jogador como o Zé Roberto, assim como espera de um jogador como o Alex, que a gente falou agora. Perfeito. Né, que entrou no time, que é um jogador inteligente. A gente espera uma coisa um pouco mais do que levantar a cabeça e pensar na quarta-feira. Que isso, né? Eu quero abrir um capítulo especial de análise sobre o Vargas, pra dizer o seguinte: o Vargas é bom jogador, tá? Ele é um bom jogador, mas ele tem algumas características muito específicas. O Vargas, o que o Grêmio tem com o Kleber no time, nesse esquema do Renato? A melhor coisa que o Grêmio tem é uma combinação pelo lado direito, entre o Kleber, o Pará e o Ramiro. Essa combinação ontem não aconteceu, porque o Vargas não fazia esse jogo com o Pará e porque o Ramiro estava na primeira função do meio campo porque o Souza estava fora. O Vargas não é um jogador de combinação. O Vargas é um jogador de soluções individuais, boas soluções individuais, mais de soluções individuais. Jogador para tu colocar a bola, para ele arrancar, ele é muito veloz, ele parte para cima. Acho que nesse esquema do Renato tu precisa de um jogador como o Kleber, que é um jogador que segura, é um jogador que chama a falta. Quantos jogos o Grêmio venceu pelo Kleber cavar faltas? É um jogador que faz a combinação pelo lado direito, que chama dois marcadores, que dá alma pro time. O Vargas não é esse jogador. Mas eu acho que o Vargas lutou bastante ontem. Mas eu acho que depois do jogo de ontem o Renato definiu o Kleber como titular. Perfeito. Eu acho que não tem dúvida nenhuma sobre isso. Só que eu vou cobrar do Vargas uma outra coisa, Cajê. Nós falamos aqui antes do intervalo comercial, que legal, o Damião e o Barcos, eles lutam bastante, mas nós temos que cobrar a função que eles têm. O Vargas ontem teve o jogo de ontem, para tu ganhar do Atlético Mineiro, tu só ganharia de uma forma, no detalhe. E o detalhe a favor do Grêmio aconteceu, Cajê, que foi uma falha por causa do campo ruim, uma falha que colocou o Vargas na cara do gol. E o Vargas de novo perdeu a bola do jogo, como tinha perdido na eliminação do Grêmio na Libertadores da América pro Santa Fé. O Vargas tem que ser cobrado por isso. Tu não pode perder a bola do jogo num jogo em que teu adversário é melhor do que tu. O Vargas perdeu e isso é muito forte, muito grave. Cara, muito grave. Eu não acho tão grave assim, porque eu acho que o atacante perde gol, cara. Sabe, o Kleber perdeu um gol lá na Vila Belmiro contra o Santos, o jogo de ida pela Copa do Brasil, que a minha mãe, a dona Sara, não perde. Mas tu pega o conjunto na frente do Cajé, contra a ponte, mas aí tu tem o outro lado. O atacante tenta, ele não...
contra a Ponte Preta aqui, teve uma falha do zagueiro igual a essa de ontem, em que o Kleber saiu cara a cara com o goleiro. Diferença, o Kleber fez o gol, cara. Ok, beleza. O cara, o Vargas chutou em cima do Vitor. Eu elegi ontem o Vitor melhor em campo, mas depois eu fui ver os lances, os caras chutavam em cima do Vitor. O Zé Roberto chutou em cima do Vitor, o Vargas chutou em cima do Vitor. O Zé Roberto, aquele lance, chutou em cima do Vitor, sabe? Ele deu uma bomba, o Vitor só se protegeu, a bola bateu no Vitor e saiu, cara. Perfeito. Acho que o Vitor fez uma bela partida. Eu acho que o Vitor continua achando que o Vitor é um dos melhores goleiros do Brasil. Foi mal aproveitado no Grêmio, continua achando isso, apesar do Grêmio ter achado um bom goleiro, né? Acho que o problema do Atlético e do Grêmio não é goleiro hoje em dia, mas continua achando o Vitor um dos melhores goleiros do Brasil. O gol, só que o Atlético tem muito mais time, cara. O gol do Galo aconteceu numa jogada pelo lado esquerdo defensivo do Grêmio, de combinação entre o Jô e o Diego Tardelli, que são muito bons jogadores. A frente, o ataque e o meio do Atlético Mineiro são letais. Nossa. O Diego Tardelli joga muita bola, cara. O Jô é uma referência na área. O Ronaldinho, apesar de não ter feito uma grande partida ontem, porque estava sendo muito cobrado e tal, mas é um cara que pode se equilibrar. Eu até posso botar alguma coisa na conta do Bressan, pelo gol, mas eu não vou responsabilizar o guri pela derrota. Pra mim, o Zé Roberto é muito mais responsável pela derrota do Grêmio ontem do que o Bressan. Eu também acho. Acho que o Vargas também, por ter perdido o gol feito, não vou colocar na conta do Bressan ontem. Não vou colocar. Foi uma noite emblemática e a tua visão é o que eu ia colocar, KG, em que talvez tenha caído a ficha de que o Grêmio não vai brigar pelo título brasileiro. Mais uma vez vai brigar pela vaga. Aliás, coisa que a torcida não aguenta mais o Grêmio brigando por vaga. Aliás, mas o Grêmio vai brigar por vaga. Eu tava, só antes da gente continuar o papo, chegou uma hora que os caras mostraram o banco do Grêmio. Cara, é só gurizada. Só aposta, Paulinho. Cara. Não tem um jogador que possa dizer, não, esse é o cascudo, aquele do Renato. Sei. Esse pode entrar e pode. Não, é tudo jogador que tu bota e tu não sabe o que vai vir dali, cara. Não pode entrar num campeonato. Eu até acho, KG, que a gente tem que levar em consideração que ontem não estava em campo o Werley, o Souza e o Kleber. Bom, mas tu tem que ter, mas tu tem que ter isso, tu tem que ter esse planejamento para entrar num campeonato longo como brasileiro. Tu tem que ter isso. O Cruzeiro hoje é líder e teve o Borges e o Dagoberto durante muito tempo parado. Perfeito. Eu acho que mais da metade do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro teve esses dois jogadores. Pega o Atlético Mineiro ontem botou em campo os reservas, eram o Luan e o Dapo. Pois é. Jogadores de alto nível. Aí tu olha pro banco do Grêmio, a gente tava falando que o Grêmio tinha um bom plantel esses dias aqui. Não. Ontem faltou soluções. Faltou planejamento, porque o Maxi, que era o jogador que entrava, que dava sempre a diferença, não podia estar porque tem 3 estrangeiros. Isso é falta de planejamento. Isso não é assim que se ganha um Campeonato Brasileiro, né, cara? Eu saí desanimado ontem da Arena. Outras duas coisas. Aliás, o Renato admitiu, foi perguntado no vestiário, se o Grêmio, pelo Wagner Martins, o nosso repórter, se o Grêmio terminar como está hoje o Campeonato Brasileiro. E o Renato disse, o Grêmio estará de parabéns. Foi o que disse o Renato. É triste isso, tá? Saber que é mais um ano para brigar por vaga Libertadores. Outras duas coisas. Gente, o gramado da Arena alagou. Patético. O gramado da Arena alagou com 50 minutos de chuva. Tinha poça, tinha água acumulada com 50 minutos de chuva e não era chuva forte. Não era dilúvio. Ok, era uma chuva relativamente forte, mas 50 minutos. Não era dilúvio. O Camp Noia tem uma drenagem melhor que a Arena, cara. É isso que eu ia dizer. Sabe? O Camp Noia choveu 5 dias seguidos no Rio Grande do Sul, com 4.000 desabrigados. O Inter jogou com o Corinthians, o gramado estava melhor que o gramado da Arena. O Inter jogou com o Corinthians depois de ter jogado abaixo d'água na quinta-feira anterior. O Inter jogou. Não, foi domingo. O Inter jogou contra o Goiás, não foi? Isso. O Inter jogou 3-3 aquele, né? Isso. Uma chuva e depois na quinta ou na quarta-feira jogou contra o Corinthians e não parou de chover. Parou de chover o tempo todo. O gramado estava melhor que a Arena. O gramado segurou bem. Os gremistas estão bravos que a gente está cobrando isso. Não deveriam ficar bravos, deveriam querer cobrar também. Aliás, o Rui Costa falou no vestiário que vai buscar explicações. Não, mas pelo amor de Deus. Porque nos venderam a ideia uma das melhores drenagens do mundo. Não, mas por favor. 50 minutos de uma chuva razoável alagou, cara. Isso prejudicou o Grêmio também. Mas é claro, mas o Vargas, por exemplo, que a gente tava comentando aqui, que é um jogador que precisa, é um jogador que conduz muito a bola, né? O Vargas muitas vezes perdeu pra poça d'água. Uma poça d'água que não podia estar ali, né, cara? Pode 50 minutos de uma chuva que não é dilúvio alagar um gramado como o da Arena. Não pode.
Não pode o estádio do Vale Novo Hamburgo ter a melhor drenagem que a Arena. Tá errado. Tem que buscar explicação e a OAS vai ter que explicar o que aconteceu. Sobre as brigas, KG, que eu acho que a gente tem que falar também. Ontem, na geral do Grêmio, existia uma briga muito forte lá. E a informação que se tem é que as lideranças da geral acabaram identificando os brigões e entregaram à polícia. A Brigada Militar não interveio na briga. Só que aí a Brigada Militar, aí entra a questão da razoabilidade. Não pode chegar batendo, mas também não pode se omitir, né? Pois é. Quebrou um pau e a brigada não apareceu, cara. Quebrou um pau generalizado e a brigada não apareceu, na geral, não pode também. É que a brigada deve estar doída com o fato de ter sido criticada por exageros. Sim. Deve ter chegado à conclusão seguinte: deixa os caras se matarem. Tá errado? Não pode, é um meio termo, né? Então deu briga com a... Eu não tenho mais detalhes porque eu tava na Arena. Mas deu briga com a Popular do Inter lá em Criciúma também. Na metade do jogo. No intervalo do jogo, quebrou o pau na Popular do Inter também. Pois é. Um monte de gente falou, comentou nas redes sociais, quer dizer... São os mesmos de sempre. São os mesmos e é um problema isso. Cara, era aniversário do Grêmio, pois cara. Aniversário do Grêmio, abrindo clarão e arquibancada entre gremistas brigando entre si. Mas se fechou o pau na inauguração da Arena, no amistoso entre Grêmio e Hamburgo, cara. Aí é pra matar. Aí é complicado. Mas então, manda a tua contribuição aqui. 93660949, Torpedão Ipanema. Manda aí o que tu acha. Daqui a pouco a gente vai ler aqui grande parte delas, né, Baldasso? Porque tem muita coisa chegando aqui no Torpedão. Enquanto isso, a gente vai ouvindo um som aqui na parte musical do Clube Ipanema. Teve Vera Louca, Grafite, música dos Imigrantes, banda argentina, Imigrantes. E essa é a versão que a Vera Louca fez pra esse som aí dos caras, gravado ao vivo no Opinião. Aliás, tá no DVD ao vivo da Vera Louca, gravado no Opinião. 8 minutos pro meio-dia, daqui a pouco tem a La Minuta aqui na Ipanema. E agora a gente vai dar uma torpedeada, é isso, Baldasso? Vamos lá, 93660949. Tem que cobrar sim, Campo Alagado, brigas na geral e ingressos caros e ainda querem lotar a Arena. Edgar Bauer. Aliás, aquele setor de cadeiras Gold nunca tem ninguém. É impressionante. É muito caro, eu acho, né? É caro e ele não oferece uma visualização tão melhor do que os outros setores que são bem mais baratos. Bom, isso tudo tem que ser revisto, né? Isso aí na sequência não ligaram a turbina do Odoni para fazer a drenagem. Lembram do reverso para a areação do gramado? Tá difícil essa parceria, diz o Mies Tricolor, gremista cansado e desiludido, segundo ele. KG, é só gurizada desconhecida, mas quando o Grêmio foi campeão era só gente desconhecida, diz o Giovanni. Na briga? Tá. Não, mas aí era cascudo, né, cara? Quando o Grêmio foi campeão, que ele tá dizendo quando? De 95? Em 95, porra, tinha Jardel, tinha Paulo Nunes. Não era gurizada, né? Era gente já rodada. Só Carlos Miguel era gurizada. Era uma mescla de gurizada. Dinho e Goiano eram diferentes. Exatamente. Baldasso, não existe meio termo contra vagabundo e delinquente. Sandro de Canoas. Tá bem. KG, é ruim ir para a Libertadores? Pergunta o Ricardo. Não, pois é, mas aí que tá, Ricardo. A questão da torcida do Grêmio é essa, é que o Grêmio, todos os campeonatos brasileiros que o Grêmio tem jogado ultimamente, o Grêmio entra pra vaga na Libertadores. É isso que a torcida do Grêmio não aguenta mais. O Inter teve agora, né, o Inter teve esses títulos internacionais, mas o Inter não ganha o Campeonato Brasileiro desde os 79, cara. É o time grande, bom, o Atlético Mineiro também, né? O Atlético e o Inter não ganham o Campeonato Brasileiro desde a década de 70. Tiveram esses grandes momentos, o Inter teve um belo momento no meio da década de 2000 ali, sendo campeão do mundo, bicampeão da Libertadores, mas só lá fora, o Atlético Mineiro também, né? Eu achava que Elano não tinha mais lugar no time, mas a presença dele se faz necessária, nem que seja só por 45 minutos. Sobre a drenagem da arena, talvez tenham demorado para ligar as bombas de sucção. Acho que é isso, diz o Marco Júnior. Pode ser. Mas alguma coisa. Se for isso, é uma falta de planejamento total, porque até a previsão era de chuva desde cedo, né? Olha isso aqui, o Sandro Soares. O Grêmio é que nem aquele cara que chega de Chevette no Santa Mônica, sabe que não vai pegar ninguém, mas vai. É assim o Grêmio, sabe que não
não vai ganhar nada esse ano, mas fica se achando. O Santa Mônica, hein? Santa Mônica. Barbaridade. Renato dizendo que seu time massacrou o Atlético foi bizarro. Muita falta de autocrítica. Um atentado contra a inteligência do torcedor, diz Luizando de Porto Alegre. Briga na torcida do Grêmio é acontecimento importante. Na do Inter é fato irrelevante. Pô, Baldasso. Não falamos isso. Nós não falamos isso. Acabamos de dizer. Exatamente. Citar as duas aqui. Baldasso, por mim tem que meter cadeiras onde há geral e segurança particular junto com a brigada também remunerada pela OAS, diz o Jefferson de Viamão. Quando se fala que os ingressos estão caros, um ou outro diz, é o valor pelo que a Arena oferece. Caro sim, estacionamentos clandestinos, brigas no caminho, na entrada, durante o jogo e na saída, no caminho e no metrô. Mas aí já é fora da arena, né? Isso aí já não é mais assunto do Grêmio, né? Teve uma outra coisa ontem que me chamou muito a atenção, tá? Choveu na arquibancada, tá? Que é uma outra coisa que o AS vendeu, que ninguém tomaria chuva. As pessoas tiveram que sentar em andares. Tudo bem, aqui no Rio Grande do Sul, a chuva aqui é aquela chuva guasqueada, aquela que vem e o vento vai e vem de lá. Tá bem, só que me chamou a atenção, tá? Choveu ontem nas cadeiras, na geral, o pessoal teve que ir uns 10 degraus pra cima. Mas porque tudo na teoria, né? Aquela cadeira ali onde o sujeito tá sentado pertence a ele, né? E se ele comprou aquela cadeira perto do campo e pagou caro por ela, não deveria tomar chuva, né? Claro. Porque aquela cadeira é dele, ele não pode subir e sentar, tudo na teoria, né? Digamos que a arena esteja lotada, ele não pode subir porque teoricamente não vai ter lugar, ele vai ter que estar na cadeira dele. Aí é por isso, eu tô falando isso por causa desse torpedo do cara aqui, do Pedro, sobre o que a arena oferece. Tu tá pagando mais caro pelo que ela deve te oferecer. Mas se aí tu tomar chuva na tua cadeira, aí tu não tem que pagar mais caro, tu pagava no Olímpico, né? É verdade. Gostei do Grêmio ontem, Baldasso. O resultado só não veio porque o Vargas sempre erra gols incríveis. Gladiador é titular e ponto final. Gustavo de Gravataí. E mais uma aqui. Deixa eu ver. Prefiro ter jovens promissores que apostar em aposentados. Pô, KG. Mas tem que ter uma mescla dos dois, meu bruxo. Tu tem que ter cascudo no banco de reserva. O Renato tem que olhar pro banco de reserva e dizer, pô, eu quero que esse cara entre agora porque ele vai mudar o jogo, porque ele vai cadenciar o jogo. Tu só tinha guris no banco de reserva e que tu não sabe como é que vai entrar. Tu não sabe como é que eles vão entrar no jogo. Até que ponto eles vão mudar uma partida ou não. É isso que acontece quando tu só tem guri no banco. Tu tem que ter, o ideal é tu ter uma mescla de guris e gente mais experiente, gente mais cascuda, que possa entrar, que possa fazer diferença no jogo. Essa é que é o grande equilíbrio de um banco de reserva que possa fazer a diferença, né? Obrigado a todos que mandaram torpedo pelo 93660949. 3 minutos pro meio-dia, o Clube Ipanema veio até aqui com o sorteio. Muito obrigado. Um sorteio para o Alice in Chains, grande show. Olha aí o Baldasso já se soltando. O show do Alice in Chains é 24 de setembro no Pepsi on Stage. O primeiro torpedo que chegar aqui com a palavra Alice vai levar um ingresso. Lembrando que a Ipanema está sorteando 30 ingressos alusivo aos 30 anos da Ipanema para esse grande show internacional, mais uma promoção clássica e internacional aqui da Ipanema. Grande show Alice in Chains, dia 24 no Pepsi on Stage. Manda o teu torpedo, fica concorrendo então a mais este ingresso para o Alice in Chains. O Clube Ipanema veio até aqui com a Força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. Não sai daí que em seguida a gente vai estar servindo um delicioso à la minuta aqui na Ipanema. Ana, a Ipanema vira uma devassa. Acompanhe a programação de sábado a domingo. Muito ao vivo e som pra toda hora. Rock, blues, groove, club, pro café da manhã, churrasco, happy hour, aquece, saideira e, claro, pra aguentar o after. Ipanema, das Devassas FM. Acesse ipanemabemdevassa.com.br e baixe os aplicativos para iPhone e Android. Patrocínio Devassa. Te pega pelo colarinho, dá água na boca e conquista pelo sabor. Tá esperando o quê pra ter a sua primeira vez com uma Devassa?